Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao nosso curso de Processo Civil. Nós vamos dar sequência ao estudo da fase ordinatória do processo e a partir desse vídeo nós vamos começar a analisar um assunto importantíssimo, que é a audiência de instrução e julgamento. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, galera, então nós estamos aí agora iniciando um assunto novo, né, dentro ainda da fase ordinatória do processo, mas a partir de agora nós vamos falar sobre a audiência de instrução e julgamento, um tema que é extremamente importante, tanto do ponto de vista prático, né, como também do ponto de vista de provas e concursos. Existem vários detalhes importantes que você precisa conhecer sobre essa audiência, tá? Já de antemão, eu peço o seguinte, tome cuidado porque, como você bem sabe, nós estamos trabalhando o procedimento comum. E por conta disso, em regra, o procedimento comum, logo no seu início, ele tem aquela audiência, que é a audiência do artigo 334, a audiência de conciliação e mediação. Essa audiência que nós vamos trabalhar a partir de agora, ela é uma outra audiência, tudo bem? Eu digo isso porque às vezes o aluno pode confundir uma com a outra, e eu não quero que você faça isso. A audiência do 334, que nós já estudamos, tá lá na nossa playlist sobre fase postulatória, é aquela audiência que tem por objetivo tentar promover o acordo entre as partes, tentar promover aí a autocomposição entre as partes no começo do processo, justamente para evitar que o litígio se desenvolva, tá? Devendo essa audiência de conciliação acontecer antes da apresentação de resposta do réu, tá? Agora, na audiência de instrução e julgamento, nós temos um outro objetivo, tá? A audiência de instrução e julgamento, ela serve basicamente para a colheita de provas orais, tudo bem? Então, o momento processual agora é diferente. Nós estamos já muito mais avançados no processo, ok? Não se esqueça que a fase postulatória já se encerrou e não se esqueça também que o juiz já saneou o processo, beleza? Eu vou chamar a nossa lousa para nós organizarmos todas essas informações. Muito bem, meus amigos, então o tema que nós estamos vendo é a audiência de instrução, e julgamento. Apenas a título de explicação, é importante que você conheça, né, essa palavra. Quando nós falamos em linguagem processual instruir, instruir significa produzir provas, tá? Então, quando nós dizemos, a causa ela está instruída, ou então, vai haver uma instrução. Instrução significa produção de prova, tá? Primeiro ponto que você tem que saber sobre a audiência de instrução é exatamente o seu cabimento. Porque nem todos os processos, né, haverá a audiência de instrução e julgamento. Tudo bem? Para que a audiência de instrução e julgamento aconteça, você precisa reunir 3 pressupostos, 3 requisitos, tá? Então, requisitos ou pressupostos, né, para que essa audiência ocorra. O primeiro pressuposto é a não ocorrência de conciliação
nem mediação. Então esse primeiro pressuposto, ele é até bastante óbvio, né? Porque se a audiência do artigo 334, que eu comentei agora há pouco, ela não obtiver sucesso em colocar fim ao conflito, né, logo no início, então o processo ele continua. O réu vai apresentar a sua resposta, né, geralmente uma contestação, podendo ou não haver reconvenção, e aí vai haver saneamento do processo, e aí vai prosseguir até chegar na audiência de instrução. Então esse primeiro requisito ele é um tanto quanto óbvio, porque se as partes conseguirem um acordo, né, então o processo ele termina lá na audiência de conciliação. O segundo pressuposto é não haver possibilidade de julgamento, não haver possibilidade de julgamento conforme o estado do processo. Então, o segundo pressuposto é não haver possibilidade de julgamento conforme o estado do processo. Perceba, se o juiz ainda não tiver condições para antecipar o julgamento do processo, então o processo vai tramitar, ele vai continuar até chegar à fase de produção de provas, até chegar à fase de instrução e, posteriormente, sentença. Veja como nós estamos aqui falando de um tema que é a audiência de instrução, que acontece aí mais ou menos no meio do processo, meio para o fim do processo, só que nós necessitamos de conceitos que nós já trabalhamos. Então, a audiência do 334, que nós já trabalhamos, e agora um assunto que nós também já trabalhamos, que é o julgamento conforme o estado do processo. No julgamento conforme o estado do processo, nós temos aquelas possibilidades, né? O juiz pode extinguir o processo com ou sem análise de mérito, o juiz pode antecipar o julgamento do mérito, seja essa antecipação total ou parcial, né? Casos em que, por exemplo, eu tenho uma acumulação de pedidos, um dos pedidos o juiz já consegue analisar e aí ele profere uma decisão interlocutória de mérito e manda o processo prosseguir em relação ao outro pedido para produzir as provas, né, e depois dar sentença. Então esses dois primeiros requisitos, eles são importantes. O terceiro requisito é que você tem que ficar atento, porque é preciso haver necessidade de produção de prova oral dentro do processo. Então, esse terceiro requisito, ele é importante demais para você. Porque somente naqueles processos em que houver a necessidade de produção de algum tipo de prova oral, é que haverá audiência de instrução e julgamento. Professor, quais provas orais que podem ensejar a audiência de instrução e julgamento? Então, quais seriam, né, essas provas orais que possibilitariam a audiência? Bom, você pode ter o depoimento pessoal, é um meio de prova que nós vamos estudar na nossa próxima playlist. Você pode ter um interrogatório. Você pode ter um interrogatório das partes. Você pode ter a oitiva de peritos. Oitiva de peritos
ou oitiva de testemunhas, né? Produção de prova testemunhal. Então essas aqui são as espécies de prova oral que nós podemos ter dentro do processo e que vão ensejar a audiência de instrução. Se no determinado processo nenhuma prova oral precisar ser produzida, então essa audiência de instrução e julgamento, ela não ocorrerá. Tudo bem? Então imagine um processo, por exemplo, que basta apenas a produção de provas documentais, né? Não há necessidade de nenhuma dessas provas orais. O processo ele não terá este momento, não terá este ato processual que é a audiência. Tudo bem? Agora, um segundo tópico que eu saliento, o primeiro é cabimento, tudo bem? Analisamos então o cabimento da audiência de instrução. O segundo tópico seria o seguinte: alegações finais. Alegações finais. Então perceba o seguinte: como é que funciona essa dinâmica da audiência de instrução e julgamento? Regra geral, tudo bem? Você vai ter a seguinte sequência. Você vai ter, primeiro, a colheita das provas. Primeiro você vai ter... Primeiro você vai ter a colheita das provas. Então você vai ouvir as testemunhas, vai ouvir parte, perito. Depois que você colheu as provas, você vai ter a possibilidade das partes apresentarem. Então, as partes, elas apresentam alegações finais orais. As partes apresentam alegações finais orais. E terceiro, o juiz dá a sentença na própria audiência. Não se esqueça que a audiência se chama audiência de instrução, que é produzir prova, e julgamento. Então o juiz ele tem que dar, ao menos em regra, a sentença na própria audiência, tá? O que acontece na prática é o seguinte, uma observação. De acordo com a complexidade do processo, né, esses debates orais, eles são substituídos ou podem ser substituídos por alegações finais, escritas. Alegações finais escritas. Tudo bem? E aí depois o juiz dá a sentença. Então naquelas causas, né, mais complexas, às vezes as partes elas podem pedir, olha, excelência, será que você poderia aí converter, substituir os debates orais em alegações finais escritas, né? E aí isso acontece, o juiz permite essa substituição. Depois de apresentadas as alegações finais escritas, o juiz ele dá a sentença, tá? Isso é bastante comum na prática. Terceiro tópico que eu quero trabalhar com você é o seguinte: quem seriam os sujeitos? Quem seriam os sujeitos que participam da audiência de instrução e julgamento?
Veja, se você fizer uma leitura do artigo 358 do Código de Processo Civil, você vai encontrar o seguinte: o juiz, ele mandará apregoar as partes. Apregoar é chamar, né? Então o juiz, ele vai determinar que as partes sejam apregoadas, assim como os seus advogados. Então, como sujeitos que participam dessa audiência, nós vamos ter as partes, nós vamos ter os advogados. Você, por favor, né, me permita, eu não vou colocar aqui o juiz por questões óbvias, né? O juiz é um sujeito processual que, obviamente, participa da audiência de instrução, né? Então, por uma questão óbvia, eu não vou incluí-lo aqui. Então, nós temos as partes, nós temos os advogados, só que o que acontece? O artigo 358, ele acaba sendo um artigo incompleto. Esse artigo, ele acaba deixando uma brecha de interpretação, né? Porque não são apenas as partes e os seus advogados que podem participar dessa audiência. Então você vai ter alguns doutrinadores, como por exemplo o professor Fernando Gajardoni, que diz que aqui, eu vou inclusive mudar de cor, você poderia ter a participação do amicus curiae. Lembra dele? Lembra do amicus curiae? Nós trabalhamos, né, o amicus curiae lá na nossa playlist de intervenção de terceiros. O amicus curiae, ele seria um terceiro que atua no processo, ele intervém no processo sem ser parte da relação jurídica, tá? Sem ser parte da relação jurídica. Então eu posso ter, por exemplo, uma entidade que atua dentro do processo para auxiliar o juiz em uma determinada causa. Enfim, hoje em dia a intervenção do amicus curiae, ela é bastante comum até. E nós teríamos também a possibilidade do MP, né, do Ministério Público, também participar da audiência nos casos em que ele atuar como fiscal da ordem jurídica. Claro que quando o MP atuar como parte, ele vai estar aqui dentro, né? Ele vai participar da audiência porque ele vai ser parte. Mas o MP também pode participar da audiência de instrução quando ele for fiscal da ordem jurídica. Tudo bem? Última observação. Quando o código fala, o 358 fala em apregoar as partes, esse pregão das partes, essa chamada das partes, ela é feita pelo oficial de justiça. Tudo bem? Inclusive naqueles processos que tramitem sobre segredo de justiça. Agora, para a gente fechar esse vídeo, quarto ponto, falar um pouquinho sobre o intervalo entre audiências. Intervalo entre audiências. Veja, se você está acompanhando direitinho os nossos vídeos, você se lembra lá da explicação da audiência de conciliação e mediação, que entre essas audiências eu preciso ter um intervalo mínimo de 20 minutos. Então, entre uma audiência de conciliação e outra, eu tenho que ter um intervalo mínimo de 20 minutos. Isso está expresso no CPC. Alguns doutrinadores entendem que para as audiências de instrução e julgamento, você deveria ter um intervalo mínimo. Então, você teria um intervalo mínimo de 1 hora entre uma audiência de instrução e outra. Tá? Alguns doutrinadores sustentam que deveria haver um intervalo mínimo de 1 hora entre uma audiência e outra. Só que esse posicionamento, ele não é pacífico, tá? Ele não é pacífico. Alguns outros doutrinadores entendem que não haveria essa história de intervalo mínimo de 1 hora. O que você deveria analisar é a particularidade de cada processo
bem como o número de audiências daquela unidade. Então isso varia muito. Se você tem um processo muito complexo, em que você tem, por exemplo, um grande número de testemunhas, se você for ouvir todas essas testemunhas, é natural que essa audiência ela acabe demorando, né? Então, às vezes, conforme o caso, você pode ter uma audiência de instrução e julgamento que dure a tarde inteira, né? Então, às vezes, você pode aí acabar tendo uma situação um pouco complicada em virtude da pauta, em virtude do número de processos. Então, fato é que o Código de Processo Civil, ele não deixou muito claro essa história do intervalo entre as audiências de instrução e julgamento, tá? Não há uma clareza muito grande sobre isso. A doutrina, ela ainda está divergindo. O que você precisa ficar atento, aqui vamos fazer uma observação, é a previsão do artigo 362, inciso 3 do CPC, que trata dos casos de atraso injustificado. Atraso injustificado. Então, esse artigo permite que a audiência de instrução seja adiada nos casos de atraso injustificado do início da audiência. Se esse início for superior a 30 minutos. 30 minutos em relação, né, ao horário marcado. Então, um início superior a 30 minutos ao horário marcado ou em relação ao horário marcado, né? Esse atraso injustificado permitiria o adiamento da audiência de instrução. É uma regra muito boa para cair em prova, né? Principalmente se você presta concursos da banca VUNESP, que gosta dessa letra de lei, gosta dessas pegadinhas. Então, cuidado. Atraso injustificado superior a 30 minutos permite o adiamento da audiência de instrução e julgamento. Meus amigos, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai parando por aqui, mas nós ainda temos pontos importantíssimos para tratar a respeito da audiência de instrução. Tudo bem? Então, eu aguardo você num vídeo futuro para a gente dar continuidade a esse assunto tão importante. Abraço e até lá!